Deus Olá, abençoe você. Olá. Aí, tudo bem? tudo ótimo. E com você? Tudo certo, graças a Deus. Vamos lá, né? Vamos lá então para a live de hoje, expandindo a consciência aí do pessoal e auxiliando. Bom, para quem não me conhece, aí os seguidores da Camila, talvez tenha alguém aí na plateia. Meu nome é Rafael Luiz Campregger, sou terapeuta holístico, também terapeuta ministrante de cursos. Trabalho no Jardim Cristal, um dos locais onde a Camila trabalha também, em Amém. Itapema, certo? Mas eu moro aqui em Jaraguá do Sul e a Camila em Itajaí, né, Camila? Isso, Itajaí. Então vamos lá, se apresenta aí para o povo. Trabalho como fisioterapeuta há anos, né? E tenho agora, né, na minha forma de trabalho, o atendimento domiciliar, que é algo que eu sempre fiz, mas nunca foi exclusivo, né? Eu trabalhava com Pilates, tinha um estúdio de Pilates, e hoje eu trabalho exclusivamente com atendimento domiciliar e no Jardim Cristal, que é onde você também atende, né? E eu atendo multiáreas, né? Mas o meu foco de trabalho é a ortopedia e reumatologia, né? São os atendimentos que eu mais faço e as áreas com as quais eu mais me especializei, né? Uhum. Bom, e como eu sempre gosto de começar aí com o pessoal, o que te levou para essa área, o que te levou para esse conhecimento, ou né, para esse tipo de entendimento, para esse tipo de trabalho? Você é mais uma das que veio por dor ou veio pelo amor? Muita gente Sim, nem sempre vem da melhor maneira possível, vem pelos convites do universo. Muita gente sim. vem por livre e espontânea pressão. Foi assim, logo que eu me formei, e até antes de me formar, eu sentia muita afinidade com a área de medicina tradicional chinesa. Então, ali naquele momento, até antes mesmo da minha formatura, eu comecei a fazer uns cursos de shiatsu, eu fiz curso de doin, curso de auriculoterapia, e no meu início da formação, lá atrás, eu só trabalhava com isso, né? Só que surgiu uma oportunidade de fazer um curso de Pilates, de abrir um estúdio junto com meu esposo, que também era fisioterapeuta, né? E eu acabei e eu acabei deixando essa área mais holística de lado. Mas era algo que sempre estava aqui me cutucando, porque eu sempre tive vontade de fazer um curso ou uma pós-graduação em acupuntura, mas até então eu não fiz, justamente porque o Pilates me tomava muito tempo, né? Então eu fiquei 7 anos praticamente atuando no Pilates e onde ano passado a gente fechou o estúdio e eu iniciei os trabalhos lá no Jardim Cristal, né? Sou uma dessas da dor, sim, porque eu sempre sofri muitos ataques sem saber e sempre corri da espiritualidade de todas as formas que tu pode imaginar, né? Uma das frases que mais saíam da minha boca é: eu sei que existe, mas eu não preciso ver, eu não preciso ouvir, não precisa falar comigo, né? E achei que eu ia viver minha vida lindamente assim, né? Para mim estava tudo bem, né? Mas quando eu iniciei no Jardim Cristal, que lá onde está minha mãe, tem a Tânia, a Sara, eu percebi como era o trabalho delas, eu conheci o trabalho delas e eu comecei a me interessar, com muito medo, né? Você foi uma das pessoas que presenciou uma das cenas minhas de muito medo, né? Quando você me disse que eu estava sendo guiada, ajudada, né? Naquele momento, se tivesse um buraco, eu nem teria me escondido de tanto medo do que teria no buraco, talvez, né? Mas foi assim que o processo foi acontecendo, né? Eu fui vendo as conversas de vocês, fui conversando com você, com a sua esposa, com elas lá do Jardim Cristal e fui me interessando, né? E as coisas começaram a desenrolar na minha vida. E eu comecei a conseguir pedir auxílio para a luz, pelo menos, que nem para a luz eu conseguia, né, me aproximar, porque eu tinha medo. Eu pensava, a minha mãe dizia, ah, Camila, pede ajuda para Arcanjo Miguel. Aí eu dizia, ai, capaz, mãe, ele vai ficar aqui do meu lado.
né? Então eu era um pavor até de um ser divino, de luz, né? Só que com o tempo e com os trabalhos acontecendo, eu comecei a sentir vontade de também fazer aquilo, de me conectar com a espiritualidade para poder libertar minha vida, e também eu percebi que eu podia ajudar as pessoas de outras formas também durante os meus atendimentos, né? Então, tudo foi acontecendo até chegar no curso de cosmometria. Certo. E nessas várias áreas aí que você atuou, agora você está atuando, né? Você falou que teve por 7 anos aí um estúdio de Pilates. E para Isso. quem, de repente, né, as pessoas às vezes se espantam, mas o Rafael até certo tempo atrás não conhecia nem o que que era Reiki. Hoje tudo bem, eu dou curso de Reiki, dou curso de apometria, mas eu não sabia nem o que que era Reiki. E Sim. em relação ao Pilates, para quem tem curiosidade, em que casos ele é indicado, né? Ou como que você trabalhou durante esse determinado tempo com o Pilates? Então, eu trabalhava com Pilates apenas de forma personal, né? Nunca trabalhei com grupos, duplas, trios, nada. Sempre atendimento individualizado para poder dar mais atenção para o meu paciente, né? Por quê? O Pilates é uma ótima ferramenta nas mãos do fisioterapeuta de tratamento. Ele é uma técnica de muitos anos consolidada, surgiu há muito tempo, né? E eu percebi que com o método em si, eu poderia fazer fisioterapia propriamente dita, né? Então, um grande público do Pilates são pessoas que têm problemas de coluna, principalmente, muita hernia de disco, problemas de ciático, né? Problemas de quadril, quem tem bursite, artroses de forma geral. Quem precisa movimentar o corpo, mobilizar suas articulações, seja ela qual for, e fortalecer a musculatura, é um público muito interessante para ser alvo de Pilates, né? Porque a gente consegue, ao mesmo tempo, devolver a função do corpo, né? E também melhorar e prevenir que futuras lesões aconteçam, né? Quem tem disfunções articulares, musculares, quem sente dor, se não trata, se não cuida desse movimento, se não reabilita esse movimento, fica aos poucos fazendo lesão em cima de lesão, né? Então, o Pilates, ele vem para reeducar e organizar a forma com que você se movimenta, né? Então, eu consigo desmemorizar com os exercícios os movimentos que são compensatórios, né? Tem pessoas que... Porque é uma coisa que nós sempre falamos, né? A gente aprende a andar sem ninguém ensinar. A gente simplesmente sai andando. Nós já saímos da mãe respirando, mas ninguém nos ensina qual é a forma correta de respirar, né? Então, quando a pessoa chega num atendimento fisioterapêutico, no atendimento de Pilates, a gente reeduca e reensina todos esses padrões que vieram da infância só sendo feitos, mas não acontecem da forma mais saudável, né? Então, é uma reorganização de um corpo, né? Uma coisa que você acabou comentando ali, e eu vejo que é muito uma questão dos brasileiros, talvez até pela nossa cultura, né? Dificilmente a gente trabalha na prevenção, seja do que for. Exato. Quem faz a manutenção preventiva do carro? Quem, E né, é exato. quem faz a troca dos pneus, né, de colocação, de lugar, faz balanceamento, geometria, troca o óleo no tempo certo e por aí vai. Né? É Se a gente exatamente já é isso. tão relaxado com uma coisa que está fora de nós e que muitas vezes a gente ocupa todos os dias, precisa disso todos os dias, né? Quem dirá, então, com a questão do nosso corpo, que também deveria Exato. ser uma prioridade, que também Exato. usamos ele todos os dias, Todos os dias. né? Eu falo exatamente isso para alguns pacientes, né? O fisioterapeuta é um mecânico da saúde. Assim como você leva o seu carro rotineiramente, trocar o óleo, fazer a revisão, você precisa fazer uma manutenção do seu corpo. E, infelizmente,
Eu vejo que as coisas estão caminhando para esse processo com expansão de mente, as pessoas estão procurando atendimentos preventivos, né? Mas Uhum. ainda, infelizmente, as pessoas chegam no fisioterapeuta para apagar incêndio, né? Então, se a gente tivesse, desde criança, uma educação em prevenção de saúde, uma educação de cuidado do corpo para não deixar a lesão acontecer, com certeza a gente teria um envelhecimento muito mais saudável, né? Outro público que eu atendo muito são idosos. Eu tenho idosos de idades avançadas, muito, é um público que procura muito a fisioterapia, né? Só que, infelizmente, quando eles chegam nesse estado, lá seus 90 e tantos anos, eles já estão com muita degeneração das suas cartilagens, das suas articulações, eles já estão em quadros muito de dor. Então, a fisioterapia, ela auxilia, a gente consegue trazer um conforto, porém, a gente não consegue ser 100% resolutivo. A pessoa entra num alto e baixo constante, justamente porque o corpo já não tem mais tantas condições de se manter sadio, né? Por isso que a prevenção seria extremamente importante. Outra coisa muito bacana que você comentou foi sobre, né, a questão da reconstrução, ou então da reprogramação da pessoa para executar aquele movimento. Aí você fez outro comentário, né, que para mim eu vou dizer que é uma certa novidade, né? Eu não entendo como isso funciona, até gostaria que, por curiosidade, se vocês por curiosidade, você estivesse explicando a questão da lesão em cima de lesão. Eu não sabia que a pessoa poderia lesionar duas vezes o mesmo local. Sim, ela agrava, né? Porque, por exemplo, vamos pensar numa tendinite de ombro, que é um processo inflamatório num tendão de um músculo específico que se insere aqui na articulação do ombro. Então, a lesão, ela sempre é um cultivo. Nós cultivamos ela, a gente vai adubando, vai regando, e aos pouquinhos ela acontece até agravar, né? Então, o que eu comecei com um quadro de dor. Então, aos poucos, eu não consigo mais movimentar o meu ombro, não faço mais uma amplitude de movimento completa, porque ele dói, né? Só que eu não dou bola para isso. Eu vou lá, tomo um remédio, né? E Uhum. continuo fazendo o movimento lesivo, seja ele qual for. Vamos supor que eu trabalho em escritório. Então, eu fico o dia inteiro ali no computador com os braços muito elevados, numa angulação de ombro não legal. E eu vou fazendo o quê? Machucando, 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 em cima da lesão. Tem um exemplo que explica bem isso. Pensa numa goteira caindo num balde. Todo dia ela tá ali, tá? Até encher o balde. Só que todo dia ela tá gotejando. E pode ser que isso seja perfurado. Não tem água mole, tanto água mole, alguma coisa em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Isso, é exatamente isso, né? Você fica fazendo e repetindo o mesmo padrão e você está sempre tracionando aquele tendão, você está sempre reinflamando, você não deixa que o processo de regeneração aconteça. Então é onde vai acontecendo uma lesão maior. Aos pouquinhos essa lesão vai estendendo, 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 até que haja um rompimento, até que haja o agravamento das adjacências, porque uma lesão ela nunca acontece sozinha, dificilmente, a não ser num trauma, né? Você Uhum. caiu, você sofreu um acidente, você vai lá e fez uma fratura, enfim. Normalmente, quando é uma lesão por esforço repetitivo ou por esforço feito de forma compensada, é uma associação de fatores. Então, você vai ter uma lesão muscular, você vai ter uma lesão ligamentar, você vai ter uma sobrecarga de tendão, né? Então, isso seria a lesão em cima de lesão. Muito bacana, muito esclarecedora essa parte. Eu conheço um pouco, porque a gente procura estudar de tudo um pouco, Claro. né? Mas a gente também não acaba não se aprofundando em tudo. Em algumas Sim. áreas, sim, você faz um aprofundamento, Uhum. mas dentro Claro. daquilo que, né, aparece. Então, Sim. uma das coisas que eu mais trabalho aqui é essa questão da memória que a pessoa tem. E eu sempre digo, eu faço até mesmo essa analogia com o processo corporal, né? Porque a pessoa, quando ela quer estar menos estressada, estar menos nervosa, né? Ou ser uma pessoa mais que vive a vida mais levemente, que segue o fluxo da vida, que não se estressa tanto, que
é um companheiro melhor para sua esposa, um companheiro, uma companheira melhor para o seu marido, né? Nesse sentido, eu preciso parar de executar aquele movimento repetitivo, né? Eu preciso me reeducar, me realinhar, ou Isso, reaprender, né? Às exato. vezes a gente chama de reaprender, mas na verdade a gente nunca parou para aprender, porque é aquela É, questão, quem que para nos ensinar a respirar? é exatamente isso, E né? para quem trabalha principalmente ou já executou, por exemplo, um exercício de yoga, fez uma aula de yoga experimental, ou então Tai Chi Chuan, que eu sei que é outro processo que trabalha Trabalha bastante muito, né? a respiração, a natação também. Uma vez, eu cheguei a fazer uma aula experimental de natação, até porque a gente diz que aprende a nadar, a gente aprende a se debater para não morrer afogado. Aprender a Exato. nadar é outra coisa, que você só vai descobrir quando for fazer uma aula de natação. Então, você começa a entender que não existe natação sem respiração correta. Exato. Uhum. Ou você respira no ritmo das braçadas, ou literalmente você morre afogado se a piscina for funda, né? Não Exato. tem como. Então, eu sempre busco usar essas analogias, até quando a pessoa vem trabalhar a parte do equilíbrio mental, do equilíbrio emocional, né? Porque dentro da visão holística a gente até chama, né, dá esse nome de corpos, né? Corpo emocional, corpo mental, apesar de não ter a mesma forma que o corpo físico. Mas, Sim. enfim. E como É, você, né, nesse tempo todo que você trabalhou com Pilates, nesse tempo todo que você também fez fisioterapia nas pessoas, qual vamos dizer assim, se der para listar, quais são os três fatores que mais prejudicam ou que mais trazem as lesões nas articulações? Que a gente deveria estar constantemente de olho, né? Ou prestando mais atenção nesse sentido, para que a gente possa chegar a uma melhor idade, como eu costumo dizer, não a velhice, não sim. a pessoa, quando fica mais de idade, ela não precisa ou não deve cultivar a ideia de que ela não presta para mais nada, né? Dá para Uhum. chegar a uma melhor idade com um corpo bacana, sem muitas dores, sem muitas preocupações. Então, dentro da tua área, o que que você estaria indicando para a gente ter um maior cuidado, uma maior visão para as nossas articulações? Então, assim, dentro de cada fator tem as suas particularidades, né? Se você Mas quiser, você pode citar vários fatores, tá? Fica à certo. vontade. Um fator, assim, que é unânime, que é extremamente lesivo, é a questão do sedentarismo, né? Porque quando o nosso corpo, ele foi feito para ser movimentado, né? Nós não fomos feitos para ficar parado. Por isso temos articulações, né? E elas se articulam. Então, quando nós não fazemos nenhum tipo de atividade física, a gente acaba deixando o nosso corpo em desuso. E o desuso atrai as lesões. Porque a gente perde força, a gente sobrecarrega a nossa articulação, a gente diminui a lubrificação delas, todas as nossas articulações, elas possuem um líquido para lubrificar, nosso corpo é feito de uma forma perfeita, né? Então, quando a gente faz o movimento, a gente estimula a lubrificação para que essa nossa articulação tenha qualidade e espaço e suficiente para fazer a mobilidade, né? Se eu deixo de movimentar, se eu fico só naquela movimentação, saio da minha mesa, vou ao banheiro, volto, almoço, vou para a cama, essa mobilidade básica do dia a dia não é suficiente para deixar o nosso corpo ativo, né? Então, isso faz com que predisponha o aparecimento de lesões, como artrose, como as dores lombares, as hérnias de disco, bico de papagaio. Porque, ao mesmo tempo, aí seria um outro fator, a gente vai estar em mau uso do corpo.
né? Então, pessoas que passam muito tempo sentado, passam uma tarde inteira na mesma posição, ou pessoas que passam muito tempo em pé, né? Acabam de todas as formas sobrecarregando todas as articulações. A forma com que a gente coloca o nosso pé no chão diz como está a nossa cabeça. Ou a forma com que eu posiciono a minha cabeça tem relação com o meu pé lá no chão. O nosso corpo é totalmente interligado. Nós temos trilhos de fáscia, que é um tecido que reveste os músculos. Nossos músculos, eles são dispostos em cadeias musculares, né? E todos eles se conectam. Então, se eu não uso da forma correta e ainda por cima passo muito tempo na mesma posição sem ter força muscular, com certeza, em algum momento da minha vida, eu vou sentir nem que seja uma dor. Mas a dor sempre é um sinal de que tem alguma coisa errada. Então, se aparecer uma dor, a gente tem que prestar atenção, não focar 100% na dor, né? Não ficar só prestando atenção na dor, porque também isso atrai outras coisas. Porém, a gente tem que ficar ligado, porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Senão, não estaria doendo, né? E outro fator também que traz, né, o processo de não deixar o corpo saudável são os maus hábitos de vida. Entra estresse, absolutamente, né? Uma vida extremamente estressante, a ansiedade, pela sobrecarga da musculatura da respiração, pela sobrecarga dessa musculatura mais superior, principalmente, porque é onde a gente carrega o mundo, é onde a gente se tensiona, desculpa. Questão de tabagismo, de alcoolismo, não consumo de água, né? A água é extremamente importante para o nosso corpo, porque quando a gente tem uma boa ingesta de água, a gente deixa o nosso plasma sanguíneo mais fluido. E isso faz com que ele consiga distribuir de uma forma mais eficaz os nutrientes para os nossos músculos e para todos os nossos tecidos, para os nossos órgãos, né? Músculo que dói significa que não está recebendo bom suprimento de oxigênio, por isso ele dói. Então, se eu tenho uma boa demanda de água, eu consigo carregar mais nutriente para o meu músculo, por exemplo, né? A má alimentação, porque daí isso leva ao sobrepeso. E o sobrepeso, como já diz, né, o nome, gera um sobrepeso nas nossas articulações, principalmente quadril, joelho, coluna, tornozelo, né? Porque é uma demanda a mais de peso que o nosso corpo precisa suprir, né? O nosso umbigo possui um centro de gravidade. Nós temos o nosso centro de gravidade no corpo, que é ali o nosso eixo central, que é o umbigo. Quando eu aumento o volume do meu abdômen, eu acabo gerando um deslocamento desse meu eixo, do meu centro de gravidade. Isso faz com que a lombar sofra, né? Porque o meu corpo está todo momento tentando restabelecer esse eixo, né? E se eu estou com o meu abdômen muito projetado, muito protuso, eu não vou conseguir contraí-lo da forma ideal e também não vou conseguir dispor bem as minhas estruturas que foram feitas para estarem alinhadas, né? Corpo perfeito não existe, acho que é importante falar isso, né? A gente vê uma foto de uma lombar no livro, uma coluna 100% retinha, isso não existe na vida real. Porém, a gente sempre tem que tentar chegar o mais próximo de um corpo funcional possível, que é evitar tudo isso que eu falei até então, para não agravar a nossa situação e não perder as nossas curvaturas fisiológicas. Bom, gente, eu queria agradecer a todos vocês, mas acho que eu vou me recolher depois dessa surra que eu acabei de tomar. Né? Foi um gancho de direita, outro de esquerda, outro no olho, mais um na boca do estômago. É complicado, né, Rafa? Tem gente que esconde os seus defeitos. Eu não tenho vergonha de expô-los, né? Então, para quem não me conhece, eu sou gordinho, eu trabalho, sim, o tempo todo na frente do computador, caminho muito pouco, exercito muito pouco. Felizmente, não estou ainda em nenhum processo de dor, né? O meu ciático aí, de vez em quando, ele dá um sinal assim, oi, tô vivo, tô aqui, certo? Mas só para dizer assim, ó, tô aqui, beleza? Sim. Depois não diz que eu não avisei. Né? Então, aquelas promessas de virada de ano, né?
A partir de segunda-feira, academia. Vai mudar, né? A dica, Já tem uma Rafa, dieta equilibrada, um prato em cada mão. De claro, doce, de salgado, né? Para equilibrar bem. para ficar tudo certo. Bastante exercício físico, arremesso de cuspe, a distância. É, já vou participar das próximas Olimpíadas. Claro, claro. Mas o que eu sempre dou de dica, para quem passa muito tempo sentado, por exemplo, é tentar a cada 1 hora, mais ou menos, né? Eu sei que é difícil, a gente tem que entender também que a realidade não é como deveria ser, né? Principalmente quem trabalha em escritório, tem um chefe pressionando, né? Mas a ideia é que pelo menos a cada 1 hora, 1 hora e meia, você levante, fique uns 5 minutos para alternar essa posição, né? Se você conseguir quebrar o padrão várias vezes ao dia, você não sobrecarrega tanto a sua lombar, por exemplo, né? Ou ao Uhum. contrário, eu passo muito tempo em pé, né? Então tenta sentar a cada 1 hora e meia, sentar um pouquinho, sair daquela rotina que você está, justamente para sua articulação não doer tanto ou não predispor uma lesão a longo prazo, porque tudo é a longo prazo, né? Não é que amanhã eu vou começar um trabalho de escritório e depois de amanhã eu já estou com lesão. Não é assim. É uma questão de cultivo mesmo, é ao longo do tempo, somado a vários fatores que a lesão vai acontecer, né? E na maioria dos casos, quando a pessoa já chega com algum sintoma de lesão, né, eu sei que fica difícil só pela descrição da pessoa a gente dar uma nota, né, para o quão lesionado está. Sim, E cada um tem uma medida de dor diferente, sim, né? É o que eu exato. sempre digo. Mas na grande maioria dos casos, tem como se trabalhar, talvez chegar a 100%, dependendo da lesão, se for muito rasa. Se for mais profunda, não vai chegar a ser como era antes, mas chega a ter bons resultados. Como é que Sim, é a tua experiência aí durante os anos de atendimento tem te sim, mostrado como que a gente funciona na sim, hora de estar se exato. recuperando? Tudo depende do grau que está a lesão, né? Mas, mesmo com lesões muito avançadas, exceto quando tem indicação cirúrgica, às vezes, algumas ressalvas de indicação cirúrgica, por exemplo, eu tô com uma hérnia de disco, né? Tenho entre os ossos da coluna, tem um disquinho que é o disco intervertebral, né? Dentro Uhum. dele tem como se é um líquido que quando a gente faz muita pressão, esse disco fibroso racha e extravasa o líquido, formando uma hernia de disco, né? Certo. O que acontece? Quando eu fiz uma deformidade, seja em qualquer área, em qualquer parte do meu corpo, a deformidade, infelizmente, a fisioterapia não consegue reverter, né? Seja para um processo de degeneração, gastou demais na cartilagem, já gastou o osso, fez um processo de artrose, a fisioterapia não resolve para reverter. Porém, a fisioterapia ela resolve no quê? Para não deixar com que isso agrave, para não fazer um processo ainda mais sério e também para dar qualidade de vida. Mesmo um osso detonado, um osso que está 100% que está ali muito corroído, a fisioterapia, sim, o movimento, a reabilitação consegue aumentar levemente o espaço dessa articulação para que ela movimente com mais saúde, né, de uma forma mais sadia e não atrite mais. Então, a gente consegue fazer com que esse paciente sinta menos dor ao longo do tempo, né? Porém, existem casos que a pessoa recebe alta da fisioterapia, por exemplo, né? Porque são casos que era um processo de tendinite de ombro, que estava ali sutil, incomodando bastante, doendo bastante, não permitindo a funcionalidade do movimento, mas que com o auxílio da fisioterapia, com as técnicas, com o treino de força, de mobilidade, devolvemos a função e essa pessoa depois consegue viver de forma normal, né? O que acontece que a fisioterapia, infelizmente, não consegue auxiliar tanto é quando há ruptura, né, de uma estrutura, seja um ligamento ou seja um tendão.
se houve ruptura, só com correção cirúrgica. Então, a gente faz uma fisioterapia pré-operatória para preparar essa articulação, para quando for feita a cirurgia e ele retornar para a fisioterapia, ele já saber como movimentar da forma correta, ele ter qualidade naquele corpo, né? Mas daí ali a fisioterapia ajuda a inibir um pouquinho a dor, mas infelizmente não é tão eficaz porque é uma estrutura que não tá mais conectada, né? Daí precisa de um tratamento mais agressivo. Certo. A gente sabe que hoje em dia também a tecnologia tem evoluído cada vez mais, né? Então, com isso, a medicina convencional também evoluiu muito, mas eu percebo que muitas pessoas no passado, né, mesmo com a cirurgia, mesmo com todas as novas tecnologias utilizadas, muitas vezes um movimento de um braço não era possível mesmo retornar. Eu não digo nem em 100%, não estou falando no total, mas muitas vezes a pessoa não conseguia recuperar o movimento daquela articulação, né? Hoje em dia sabe-se que já evoluiu muito, né? E você já pegou algum caso, ou já teve pacientes que passaram por cirurgias e conseguiram ter um bom retorno em cima disso? Uhum, com certeza. Quanto mais precoce for o atendimento fisioterápico, normalmente o resultado é mais satisfatório, né? A cirurgia ela vem para corrigir, mas de qualquer forma a pessoa não pode fugir. Na grande maioria dos casos tem, né, ressalvas, mas a pessoa não pode fugir do fisioterapeuta tão cedo, porque é com a fisioterapia que a gente vai readequar aquela articulação que foi feita, refeita ou que foi restabelecida, né? Então a gente tem sim ótimos resultados em pós-operatório, seja colocação de prótese, né? Mas é um processo chatinho, é doloroso, né? Algumas pessoas fogem da fisioterapia antes do tempo de alta, né? Aí é onde o negócio não fica tão bom, né? Porque porque tudo precisa de uma sequência. A gente faz uma avaliação e planos são feitos. Planos semanais, às vezes é caso de planos mensais, né? Porque os ganhos, eles são muito pequenos. Eles são... o fisioterapeuta faz um trabalho de formiga. Aos pouquinhos, a gente vai mudando algo aqui, a gente vai dando um pouquinho de força aqui, uma consciência corporal aqui, para lá na frente a pessoa estar andando normalmente, né? Porque o que acontece? Nós não temos consciência corporal. É só fazer um teste, deita de barriga para cima, fecha os teus olhos e se posiciona da forma mais reta que você achar que estiver, cabeça, corpo e pés alinhados. Pede para alguém te olhar, você vai estar assim. Normalmente a pessoa está super torta. Aí a gente vai em direita, a pessoa fala, não, mas agora que eu tô torto. Porque a gente não tem consciência corporal, né? Consciência corporal é a nossa visão de como está o nosso corpo no espaço, né? Isso. Então, quando eu não tenho consciência, aí eu abro porta para o que estiver de lesão acontecer, né? Por isso que é importante fazer fisioterapia no pós-operatório, né? Para não machucar aquele segmento que foi corrigido. Beleza. O Flávio fez uma perguntinha ali, ele disse se no teu ponto de vista tem algum tempo que você consideraria ideal de exercícios físicos diários? Certo. A gente tem que pensar sempre que a semana tem 7 dias. Então, a gente tem que estar sempre positivo na semana, não negativo. Normalmente as pessoas fazem exercícios 3 vezes na semana, mas o ideal mesmo seria que seja feito pelo menos 4 dias, para a gente ter só 3 de descanso. Se conseguir fazer 5 dias na semana, perfeito, porque a gente tem só 2 de descanso, né? O descanso é importante sim, porém a mobilidade é mais importante. Seja a atividade que for, mas eu sempre gosto de ressaltar que o fortalecimento muscular é a coisa mais importante que nós podemos fazer. Trabalhar força, para a gente ter integridade do nosso músculo, para a gente preservar o nosso músculo e não jogar força nas estruturas que não precisam, não jogar força em músculo que não precisa trabalhar. A gente trabalha um músculo que trabalha 100% em quase todos os momentos e ele não precisaria. É o nosso trapézio superior, esse músculo aqui do ombro.
ele está sempre requisitado. É só você chegar atrás de uma pessoa e dar uma fofadinha no ombro, você vai ver que quase que 100% das pessoas vai estar duro. Isso mostra o quê? Trabalho demasiado. E é um músculo que ele não precisaria ser requisitado a todo momento. Tem gente que está trabalhando panturrilha e está usando o trapézio, né? Então, por isso que é importante ter consciência corporal e força muscular para poder usufruir do nosso corpo sem tantas lesões ao longo dos anos, né? E nessa vida corrida que a gente anda aí, né, sempre na tal da vida louca, você acredita que meia hora por dia é um tempo suficiente? Ainda é um tempo muito pouco? O quanto você consideraria ideal? Assim, Rafa, ideal vai muito. É difícil, né, falar ideal, justamente porque cada corpo é um corpo, cada caso é um caso. Mas eu sou da opinião de que é melhor meia hora do que nada, né? Então, se você só tem meia hora, faça meia hora. Ah, eu só tenho 15 minutos, faça 15 minutos. O importante é você fazer. E aos poucos você ir colocando o exercício físico como prioridade na sua vida. Então, você vai tentando ajustar e vai aumentando até chegar nesse período. Não precisa ser cronometrado uma hora. O importante é você ter um bom plano de exercícios. Então, às vezes, você consegue fazer ótimos exercícios, suprir o seu corpo em meia hora, em 45 minutos, né? Mas é muito mais importante que você faça do que você simplesmente não faça. Concordo plenamente. Uma das profissões que eu já tive, né, antes de me tornar terapeuta, era garçom. E eu sempre costumo dizer que o garçom é o psicólogo do pobre. Então, essa profissão já era uma preparação para a atual. Né? Sim. Porque a gente ouve muitas histórias em mesas de bar, né? Como altas músicas já contam, né, de histórias de bar, de histórias de romances que não deram certo, né, onde todo mundo vai para se queixar da vida, né, para reclamar da vida e tudo mais. Então, ali você já acaba aprendendo algumas coisas através da experiência das outras pessoas, né? Sim. E nesse lado agora que você está adentrando mais, ou está se aprofundando mais, que é entender o ser humano como um todo, trazer essa visão holística, né, o lado psicológico, o quanto você percebe que isso influi também, tanto na degregação, né, das articulações da pessoa, e o quanto isso também vai influenciar na recuperação do mesmo. Certo. Como é Então, que eu foi o teu tenho. trabalho antes de você trazer esse lado e agora que você está inserindo? Porque Uhum. até isso é uma coisa que a gente acabou comentando em off, né? Não comentamos aqui na live, mas que você disse, né? O quanto as pessoas agora até te agradecem, trazendo essa visão, essa percepção. Nossa, mas é por causa disso que eu tenho isso, ou que colaborou para que eu chegasse nesse ponto. Isso. Eu me considerava antes, né, já com um olhar integral, mas hoje eu percebo que não, né? Eu olhava o ser humano como um todo, mas eu não tinha o conhecimento que eu estou adquirindo agora através dos estudos somados à psicossomática, né? Uhum. Então, esses fatores emocionais, eles interferem, eu tenho visto cada dia mais, né, que interferem diretamente na sobrecarga, porque toda emoção, ela gera um acúmulo energético, né? E a gente vai somatizando e colocando essas emoções ou sobrecarregando as nossas estruturas, né? Então, quando eu não tinha essa visão, existiam alguns atendimentos que não fluíam tão bem, né? Eu fazia tudo que tinha que ser feito, orientava da melhor forma, né? Mas a pessoa respondia legal, só que tinha muitos altos e baixos, muitas crises dolorosas, né? E sempre ficava o que está acontecendo? Mas sempre pensando no físico, que movimento errado que ela está fazendo, o que ela está compensando, né? E agora, com esse meu conhecimento a mais nessa questão emocional, eu percebo que às vezes né, na grande maioria das vezes, é esse emocional travando, não permitindo
a pessoa não permitindo também melhorar, né? Porque algumas pessoas, mesmo que inconscientemente, usam a dor, por exemplo, como uma grande bengala, né? Porque daí ela vai ter atenção de quem ela quer que dê atenção, ou ela vai achar que está tendo atenção devida, ela vira uma arte em casa, porque daí aquela coisa, nossa, mesmo com dor, auxilia todo mundo, sabe? Então eu percebi que muita gente nem não permite que o tratamento convencional, que o tratamento físico some na sua vida justamente por esses bloqueios emocionais, né? Mas eu também percebi que muitas causas de dores não são físicas, né? O físico tem, né? Eu não vou abandonar o que eu venho explicando para eles, né? O movimento errado, a lesão acontece de acordo com um movimento compensatório, com um desnível de alguma parte do corpo, porém a emoção também faz com que haja um processo de lesão, né? Porque quando chega, a gente tem os nossos corpos sutis, e quando chega no físico, significa que eu aprendi isso com você, né? Significa que os corpos sutis já estão também lesionados, né? E até chegar nessa fase que nós estamos agora. Então, trabalhar com isso tem me auxiliado demais, porque, de certa forma, eu tenho conseguido liberar essas emoções que estão aprisionadas nos nossos corpos sutis, para que o meu tratamento seja mais efetivo e a pessoa realmente sinta a melhora, né? E conversar com as pessoas, por exemplo, você está com dor na coluna, isso tem relação com o pai, com o eixo de pai, e fazer a pessoa também despertar daquilo que está inconsciente, muitas vezes ela nem sabe, faz com que ela preste mais atenção para o seu corpo, né? E a gente consegue ter uma eficácia muito maior durante o tratamento. E nesse novo campo, né, que você está aprofundando, que na live de ontem eu já falei um pouquinho também, que sim, até certo ponto tem a ver, mas também não está errado se eu disser que não tem a ver, né? O entendimento dos corpos sutis, isso é uma coisa da espiritualidade, é um conhecimento que partiu deles, isso não há dúvidas, mas que já vinha até dentro, né, lá dos conhecimentos do próprio yoga, né? O yoga foi uma das primeiras coisas que trouxe até a palavra chakras até nós, né? Lá do registro dos Vedas lá e tudo mais, se não me engano, há 12 mil anos atrás já tinha esse tipo de registro, se não me falha a memória. Dentro da cultura chinesa também, a acupuntura, se não me falha as datas aqui, tem aproximadamente 6.300 anos de conhecimento e aplicação, então também é um conhecimento já bem difundido, bem usado. E uma coisa até que muita gente questiona, né, não importa a área, mas quando a gente começa a falar disso, e a comprovação científica? Aonde que está? E uma coisa que eu até andei pesquisando, assim, a título de curiosidade, né? Você faz ideia de quantas coisas a gente usa que não tem comprovação científica? Meu Deus, né? Vou dar um exemplo. Carro. Alguém alguma vez pediu comprovação científica de que um carro funciona? Parece uma ideia boba, né? Mas, então, tem muita gente que diz, né, que esse negócio de acupuntura não funciona, né? Ou então a auriculoterapia, né? Ou então o reiki, ou então tantas outras medicinas. E não falo só das técnicas energéticas. Eu falo do próprio a questão do RPG, né, do Pilates, da questão do Cooper, né? Eu lembro que há muito tempo atrás, o americano que criou o tal do Cooper, né, que é a caminhada meio que correndo, levou esse nome por causa do sobrenome dele, que era Cooper. Né? Ele foi questionado e essa técnica foi questionada porque muitos disseram que ela trazia lesão.
inclusive para os joelhos, para os tornozelos e tudo mais, né? Aí depois falou que tem o ideal não seria o Cooper, seria a tal da marcha atlética. Não sei se você já acompanhou alguma competição disso, mas nas Olimpíadas tem e tudo mais. Então fica naquela coisa, como também há tempos atrás, para quem passou dos 30, pelo menos, que vai lembrar lá que há muito tempo atrás, nas dietas, o ovo era o tal do vilão, porque não se pode comer ovo, porque ovo isso, porque ovo aquilo, ou então queijo, né? E aí agora, de repente, não, porque você pode substituir tal coisa pelo ovo sem problema algum, e o queijo, e não sei o que, e não sei o que lá. Então, né, como confiar em algum tipo de informação? Né? Como chegar a essa conclusão? Porque todo mundo vai acabar puxando sardinha para o seu lado. Mas você, como essa profissional que você disse que sempre procurou ter um olhar integral, né, de ver a pessoa como um todo, e agora você está se aprofundando nisso, o que você pode estar aí passando para as pessoas hoje que eu não digo te dar a certeza, mas que continua te incentivando a seguir esse caminho? Principalmente, eu fiquei no início, quando eu conheci, né, a linguagem do corpo, principalmente, que é o caminho que eu estou seguindo, né, para trabalhar as lesões, né, eu fiquei um pouco ressabiada porque eu pensei que as pessoas, por crenças minhas, né, pudessem interpretar errado e que eu estivesse apontando o dedo para elas, né? Porque quando você lê algo sobre isso, psicossomática, você vê que a responsabilidade é 100% sua. Então, primeiro, eu reconheci em mim o que eu tinha para melhorar, né? Então, o que eu tinha de queixa, seja dor ou seja alergia, eu procurei lá na psicossomática e vi. Me senti um pouco desconfortável, porque dizia que a culpa era minha, não podia terceirizar, né? E isso me deixou um pouco apreensiva. Esses livros só tem calúnias. Né? Que coisa! Só que daí, quando eu consegui perceber melhoras em mim, eu falei, mas eu não preciso, eu não posso guardar isso só para mim. Eu posso somar isso com o meu conhecimento físico para levar isso para as pessoas, né? Então, quando eu vou conversar com alguém sobre a linguagem do corpo, por isso eu tive a ideia de gravar os vídeos para tentar chegar em mais pessoas, né? Eu vou com um olhar de despertar. E se a pessoa não gosta, se a pessoa fica brava, eu entendo que isso é um processo dela hoje, então isso eu não deixo mais atingir. Algumas pessoas falam, né? Ai, mas e a comprovação científica? Então nada mais é físico agora? Então tudo que tu estudou, tu jogou no lixo, né? Não existe mais lesão por esforço repetitivo e só por emoção. Mas eu entendo que isso é um processo que ela precisa passar. Aí normalmente o que acontece? Ela reflete. Eu falo, acontece isso, por isso, talvez você passou isso, ou você está passando, presta atenção, como você está no seu dia. E algumas pessoas, nem todas, mas algumas pessoas, o primeiro momento é o negar. Não, isso não acontece comigo, não tem nada a ver. Só que em uma outra conversa, a pessoa abre o coração e fala, poxa, Camila, realmente, eu percebi que está acontecendo isso, ou que aconteceu, então eu vou buscar fazer algo. Aí eu sempre indico ou para um terapeuta holístico ou para um psicólogo, né, para a pessoa dar continuidade e se libertar daquelas emoções, né? Mas agora, nessa fase que eu estou, eu tenho gostado muito, porque as respostas estão sendo muito interessantes, né? Todos estão entendendo como algo para somar, não para agredir, né? Que às vezes parece que você está apontando o dedo dizendo, não, você não é uma pessoa legal, você gosta de controlar as coisas. Mas isso é só para você despertar
e perceber que você pode ser mais livre, que você pode viver de uma forma mais tranquila. A gente não precisa ter as rédeas da nossa vida e de todo mundo nas nossas mãos, né? E isso, pelo que eu tenho visto, é um dos principais fatores que fazem com que as emoções aprisionem, quando a gente quer controlar tudo e todos, todas as situações. E quando algo sai do nosso controle, aí o negócio realmente esculhamba, como dizem, né? Sim, com certeza. Show de bola, maravilhoso. Tudo isso. E agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado Claro. e te perguntar o que que te agregou todo esse conhecimento que você está imergindo agora, ou seja, né, o quanto a apometria tem agregado nos teus atendimentos, o que isso te ajudou, te facilitou, se foi só nos teus atendimentos ou se foi você percebeu melhorias para o teu lado pessoal também. Enfim, conta um pouquinho aí dessa experiência. Olha, Rafa, se a Camila de 1 ano atrás falasse para mim que hoje eu estaria fazendo apometria, eu ia dizer que ela estava louca, né? Porque era outra Camila. A apometria mudou a minha vida de todas as formas que tu pode imaginar. Às vezes, e sem mentira, assim, não é nem para agradar. Eu me vejo fazendo e falando coisas que eu penso, gente, não sou mais eu, mas eu sou muito melhor agora, né? Essa mudança, a mudança primeiro aconteceu dentro de mim. Já havia acontecendo uma mudança quando eu comecei atendimentos com a Tânia, né? Com a Tânia lá no Jardim Cristal. Ela me auxiliou muito, né? Nesse processo, junto com a Sara, junto com a minha mãe, né? Me auxiliaram demais nesse processo de acorda para a vida, né? A vida não é o que eu estava imaginando. Só que a apometria, quando eu comecei a fazer o curso contigo, abriu os meus horizontes e eu percebi realmente o quanto eu estava presa dentro de mim, sabe? O quanto, Rafa, eu não estava vivendo. Porque os medos me bloqueavam, né? Os medos, eu não falava nem a palavra espírito, porque eu tinha medo, porque eu acreditava na minha super ignorância que se eu falasse ele ia vir do meu lado. Eu achava que era só assim que eu atraía. Então, se eu finjo que não existe, não tem, né? Então, depois que eu comecei a fazer a apometria, além de abrir o meu caminho, abrir a minha mente e conseguir receber auxílio da espiritualidade, aprender a pedir proteção quando coloco o pé fora da cama, né? Eu pude levar isso para os meus atendimentos, né? Porque eu quis ser fisioterapeuta para poder ajudar as pessoas, né? Então, o meu maior objetivo, sendo fisioterapeuta, seria levar conforto para aquele que sente dor. E quando eu estava em atendimento lá no Jardim Cristal, e sem o conhecimento da apometria, mas eu percebia que se eu tivesse um auxílio da espiritualidade, eu poderia auxiliar ainda mais as pessoas, eu senti a necessidade, o chamado para fazer a Cosmo, né? E depois que eu aprendi as técnicas com você e consegui somar isso no meu atendimento, mesmo que de uma forma muito discreta, e com os feedbacks que vem acontecendo e com as melhoras nítidas nas pessoas, eu percebi que não há outro caminho e que eu deveria ter feito isso muito tempo antes, né? Porque ajudou demais, demais, demais. Como eu atendo pessoas 2, 3 vezes na semana, ainda mais agora fazendo atendimento em casa, a gente acaba criando um vínculo muito grande. Eu tenho pacientes de 6 anos que estão comigo, 5 anos que estão comigo, né? Então tem um vínculo muito grande. E esses pacientes, eles acabam desabafando, falando coisas. Eu conheço eles só pela... Eu entro na casa, pela feição, eu já sei se eles estão bem ou não estão. E agora, com a apometria, eu consigo auxiliá-los de outras formas. Antes eu era só uma ouvinte, né? Eu ia lá, eles desabafavam, eu ouvia, deixava eles falarem o que precisavam, para eles se sentirem melhor. Mas eu não pedia proteção também, e eu não sabia auxiliá-los. Agora, eu consigo mesclar no atendimento, se for da vontade deles, um atendimento de apometria, né? Hoje aconteceu
uma situação parecida e foi muito interessante, né? Porque você chega, a pessoa tá meio triste, aí já tem um outro olhar, o que que é essa tristeza? É dela, não é, né? Aí eu fiz o atendimento lá de apometria, a pessoa termina o atendimento sorrindo, pulando, se for necessário, né? Então ajudou demais, demais. Foi assim libertador, tanto para mim quanto para minha profissão, Rafa. Eu falo, hoje eu resolvi puxar esse assunto aí, porque eu não posso abrir o jogo totalmente ainda, né? Mas eu disse que, tá, Rafael, o que te levou para o mundo terapêutico? Eu disse, quando eu saí de uma sessão de reiki, eu disse, é isso que eu quero levar para as outras pessoas, eu quero levar o que eu estou sentindo aqui agora, né? Então eu encontrei um louco aí, o Jefferson, eu vou fazer uma live com ele também, um cara tão louco quanto eu que me disse, Rafa, nossa, que coisa maravilhosa que você está fazendo, tá? Tem essa questão aqui, você precisa levar isso para as pessoas precisam ter acesso a isso. Eu falei, claro, mas eu preciso de alguém louco o suficiente que tope a parada junto comigo. E ele disse, você achou, você encontrou, vamos embora, vamos tocar o bonde. Então, a Sim. ideia de fazer essas lives, claro, é levar o conhecimento para as pessoas, o entendimento, desmistificar, falar sobre todas as áreas que envolvem a questão de saúde, né? Por isso eu convidei cada pessoa, assim, que trabalha, assim, dentro da área holística, trabalha como terapeuta, mas que, de uma certa forma, desenvolve trabalhos à parte, né? Que se diferenciam um pouquinho um do outro e trazer essa informação, colocar isso à disposição, fazer com que as pessoas alcancem isso, entendam isso e saibam que elas podem ter uma vida melhor, né? Independente de ir realmente a fundo nisso, ou às vezes pedir o auxílio de alguém, porque a gente consegue muita coisa sozinho também. Isso eu sempre falo para os meus pacientes, olha, eu não quero que vocês criem dependência de mim ou de alguma técnica que eu utilizo. Muito pelo contrário, eu tenho certeza absoluta que se eu curasse todas as dores do meu paciente em uma única sessão, ainda assim não faltaria pessoas para eu atender no mundo. Afinal, somos aí quase 9 bilhões, não Uhum, é? uhum, uhum. Então, isso eu sempre procuro criar essa consciência neles. E eu acredito que o nosso tempo deve estar chegando nos finalmente. Eu nem estou acompanhando a hora aqui, mas acredito que devemos estar perto. Uhum. E eu queria saber de você, o que que você planeja de agora em diante? Quais são os planos aí para o futuro? O que de repente você pensa em estudar, em especializar? E no que você pode estar auxiliando as pessoas também, quem quiser entrar em contato com você, os locais que você atende. A gente já falou do Jardim Cristal, que ambos atendemos, mas se tu quer aí deixar o teu recado, o teu Instagram, acho que todo mundo que está vendo aqui vai ter. Mas, enfim, fica à vontade aí para deixar o teu recado. Certo. Então, eu quero fazer muitos cursos ainda, né? Eu estou iniciando o meu processo, né? Eu estou iniciando a minha caminhada, então eu pretendo adentrar muito mais nessa área para sempre somar a fisioterapia, né? A minha intenção é fazer o meu atendimento da forma mais integral possível, né? Unificar os meus atendimentos e mesclar todas as técnicas. Então, eu quero fazer curso de reiki, eu quero entrar. Ontem assisti a live do xamanismo, achei incrível. Eu gostaria de fazer um curso de reiki xamânico, justamente para poder olhar de todas as formas possíveis para auxiliar aqueles que chegarem até a mim, né? Eu atendo no Jardim Cristal todas as sextas-feiras e no restante da semana eu atendo em Itajaí e Balneário de maneira domiciliar. Eu circulo pelas duas cidades, né? Eu trabalho com a fisioterapia convencional e no Jardim Cristal, e aqui também, eu utilizo a técnica de liberação miofascial. E é na liberação miofascial que eu tenho conseguido mesclar mais com o atendimento espiritual.
Porque ao mesmo tempo que eu faço a liberação física da estrutura muscular, eu solicito, de acordo com o que é necessário, o desbloqueio e liberação desses corpos que estão aprisionados com aquelas emoções no físico, né? Então, ao mesmo tempo que eu vou mapeando o físico, eu vou pedindo liberação e desbloqueando o que for necessário dentro desses corpos sutis da pessoa, né? Então, a liberação é o atendimento que eu mais tenho conseguido mesclar, né, com a espiritualidade. Muito obrigado, gratidão mais uma vez por ter aceitado o meu convite, de estar aqui trocando essa ideia. Por mim, poderia ir por horas, tranquilamente, eu Com sei que certeza. assunto não ia faltar, Não. né? Mas eu também não quero, eu sei que se o vídeo estender demais, ninguém, hoje em dia, pela questão de Assiste. tempo, não tem tempo de assistir. Então, eu queria agradecer imensamente e já deixar o recado aí para o pessoal. Quem quiser, amanhã tem mais live, vamos continuar essa semana toda, semana que vem também, e sabe-se lá mais o que vem por aí. E amanhã é literalmente um papo de louco, de irmãos, aí, entre mim e a naturopata Tânia Peterman, né? A É, gente vai entrar nessa questão mais psicológica mesmo, né? Trazer esse entendimento aí às pessoas, ok? tá Muito certo. obrigado, Camila. Eu que agradeço, Rafa. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz. E muito obrigada por tudo, tá? O teu curso é maravilhoso e teu ensinamento é extremamente libertador. Muito obrigada, Rafa. Um abração aí a todos que curtiram a live e até mais. Até. Tchau. Obrigada. Tchau.